Queridos amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje, Revista Espírita 1858. Um tema de continuidade, mas que não deixa de ser intrigante. Obsidiados, subjugados, na Revista 1858, no seu primeiro ano, mês de outubro, Allan Kardec está fazendo uma verificação de tudo o que ocorre quanto à influência perniciosa dos espíritos em nossas vidas. A que nós chamamos de obsediação, subjugação, fascinação. E nos nossos últimos 2 episódios, eu, Leonardo e o Valdeni, que estão aqui conosco, conversamos fraternalmente sobre esse assunto. Mas não somente sobre isso. Falamos também de modos, não é isso, pessoal? Como nós podemos, sobretudo, prevenir essas situações. E a nossa conclusão, que me recordo, foi que falávamos que o evangelho era a nossa maior arma, né? Ou melhor, como diz o Valdeni, nosso melhor escudo. Não é isso? É verdade. Sem o evangelho, não somos nada. Aliás, a vinda do Cristo aqui para a Terra foi justamente para nos dar esse manual de instrução de como que nós devemos nos portar como espíritos em progressão constante. Então, o Evangelho, na realidade, ele foi passado para que os pequeninos pudessem entender e os grandes não conseguem entender. Então, isso é interessante, porque quer dizer o seguinte: você tem que ser humilde. E não aquele prepotente, arrogante, aquele que acha que sabe tudo, mas sim aquele que se julga e sabe que é necessitado. Não necessitado fisicamente, mas necessitado espiritualmente. À medida que nós vamos evoluindo, melhorando-nos, a necessidade de suprir aquilo que o espírito pede é muito grande. Então, muitas pessoas hoje em dia encontram em estados de ansiedade e não sabem por que dessa ansiedade. E muitos pensam assim: poxa, deve ser alguma coisa do passado que eu fiz, que está lá latente na minha consciência e isso não vem à tona. Pode até ser alguns casos, mas alguns deles são o seguinte: é o nosso espírito ansiando pelo Cristo. Porque todos nós fomos criados para esse caminhar. E quando nós distanciamos, vem então os nossos companheiros que não gostamos. E o principal dele, a nossa companheira, é a dor. E vem a ansiedade, vem a depressão, e tudo que vai fazer com que nós paremos, estacionemos naquele estágio e voltemos e procuremos o Evangelho e seguir conforme as normas que nos foram passadas há 2000 anos. Não foi por acaso. Quando a gente fala em doutrina dos espíritos, né, muitas das pessoas vê só a parte fenomênica, mas esquece do essencial, que é justamente o Evangelho. O espiritismo nada mais é do que a representação mais explicada através do olhar espiritual que Jesus muitas das vezes não pôde trazer na época, mas é esse resumo, né, essa união entre a parte evangélica e a nossa essência espiritual. Mas o essencial ficamos com o Evangelho, né? Como Jesus disse, não é à toa que ele é o caminho, a verdade e a vida. E o seu Valdeni disse muito bem: quando nós saímos desse caminho da nossa essência, Deus nos fez para sermos bons, Deus nos fez para seguirmos um progresso. Então, quando a gente foge, aí vem algumas consequências, mas nada de castigo de Deus, nada de sofrimento, digamos, através de um castigo, mas das nossas próprias consequências, né? E quando nós nos voltamos para o caminho, para a nossa verdadeira essência do bem, que Jesus sempre quis nos ensinar, né? Jesus, ele não obriga ninguém, mas sempre nos chama, porque ele nos quer o nosso bem. Então, quando nós seguimos esse caminho, certamente nós vamos nos harmonizar com o nosso intuito que Deus nos fez. E vamos evitar muitos dos problemas espirituais, que é o que estamos vendo aqui nessa revista. E só um detalhe, né? Desde o primeiro episódio deste tema,
justamente um contraponto, porque muitos críticos, né, do estudo da nossa parte, da nossa essência espiritual, é esse contato que muitas das vezes com os nossos irmãos que ainda não estão muito bem na escala evolutiva. Mas Kardec deixa muito claro, a espiritualidade muito amiga, nos deixa claro que o escudo é o conhecimento também. Por isso que temos que estudar. Porque essas situações dessa revista, desse artigo, vai acontecer tendo conhecimento ou não. A obsessão vai acontecer tendo conhecimento ou não. Mas quando nós temos o conhecimento, quando nós temos o escudo do evangelho e o conhecimento da parte espiritual, nós vamos estar muito mais preparados quando isso acontecer. Porque vai acontecer. De uma maneira ou de outra vai acontecer. Vai acontecer. E lembrando o seguinte, não é porque nós estamos trabalhando no bem, exato, que nós não teremos alvo de obsessões. Pelo contrário. Né? É muito natural. Eu não vou falar muito não, porque senão assusta o pessoal. Ó, vamos falar aqui, gente. Ô, Renato, joga pro pessoal aí, para eles poderem ler junto conosco. Isso aqui é um caso prático de obsessão. O senhor F, rapaz instruído, de esmerada educação, de caráter suave e benevolente, mas um pouco fraco, indeciso, tornou-se um hábil médium psicógrafo. E foi com rapidez. Obsidiado pelo espírito que dele se apoderou e não lhe dava sossego, escrevia sem parar. Desde que uma pena ou um lápis te caía à mão, ele os tomava num movimento convulsivo e se punha a preencher páginas inteiras em poucos minutos. Na falta de instrumento, simulava escrever com o dedo, onde quer que se encontrasse, na rua, nas paredes e nas portas. Entre outras coisas que lhe ditaram, havia estas. O homem é composto de 3 coisas: o homem, o espírito bom e o espírito mau. Todos vós tendes vosso espírito mau, que está ligado ao corpo por laços materiais. Para expulsar o espírito mau, é necessário romper esses laços. Para isso é preciso... Pode passar, por gentileza? É preciso enfraquecer o corpo. Quando este se encontra suficientemente enfraquecido, o laço se parte e o espírito mau o abandona, permanecendo apenas o bom. Em consequência dessa bela teoria, fizeram o médium, jejuar durante 5 dias consecutivos e velar à noite. Quando ficou extenuado, disseram para ele: agora a coisa está feita, o laço está rompido. Teu espírito mal partiu, ficamos apenas nós, a quem deves crer sem reserva. E ele, persuadido de que seu espírito mal havia fugido, acreditava cegamente em todas as palavras. A subjugação tinha chegado a tal ponto que se lhe tivessem dito para lançar-se na água ou dar cambalhota, ele teria feito. Quando queriam levá-lo a fazer qualquer coisa que repugnava, sentia-se arrastado por uma força invisível. Damos uma amostra de sua moral. Por ela se julgará o resto. Queria que a gente comentasse isso aqui, porque veja só como que a gente está falando assim, nós estamos falando de uma pessoa que, sob os olhos do mundo, ela é uma pessoa até bacana, porque é leve, o caráter é suave, é uma pessoa instruída. Na parte educacional. Bem inclinada moralmente, mas tem os seus defeitos. E foi deixada levar. Foi levada facilmente. Hoje, quando a gente estuda a doutrina dos espíritos, tenta estudar, porque a gente está sempre aprendendo, sempre estudando. E nós vemos, para nós pode parecer, poxa, como é que alguém cai numa situação dessa? Mas entra muito no que nós dissemos no tópico anterior, sobre o entusiasmo, A pessoa, muitas das vezes, se entrega ao entusiasmo, das comunicações espirituais, que elas existem, mas sempre tem que ser levada ao som do bom senso e da razão. Porque quando se perde o bom senso e a razão, pode se acarretar em equívocos como esse. Porque é nítido que é um espírito enganador, que está usando esse médium, que tem essa mediunidade aflorada, sim, mas usando para levar ele para um caminho que não é correto. E muitas das vezes utilizando meias verdades, porque esses espíritos também têm alguns conhecimentos. O Kardec vai falar que era o jejum e oração, por isso que fez ele ficar sem comer, mas trazem quesitos, princípios totalmente errôneos, falando que o espírito é dividido entre corpo, espírito bom e espírito mau. Então a gente sabe que nada disso é verdade, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o entusiasmo. Não esquecer
que nós temos que ter sempre o bom senso e a razão, e sempre ter o conhecimento da doutrina, né? O rapaz aí tinha um conhecimento instruído educacionalmente, mas doutrinário, muitas das vezes ele não tinha esse conhecimento, e não era à toa, porque estava começando agora, a doutrina estava começando, estava engatinhando. Mas se ele tivesse, por exemplo, o conhecimento doutrinário que nós temos hoje, nós não poderíamos deixar que isso acontecesse. Olha, esse caso aí, relatado na revista, eu já vi várias vezes, várias pessoas. Só que antigamente o tipo de mediunidade mais comum era a psicografia. Uhum. Então você vê que, por exemplo, que o Livro dos Médiuns, ele fala muito de psicografia, dessa qualidade. Mas atualmente a gente vê poucos psicógrafos e muitos médiuns de psicofonia. E já vi muitos se iludirem com a mediunidade ao ponto de ficarem mediunizados em grande parte do tempo. E eu posso falar isso porque eu passei por esse processo. Eu passei por esse processo. Quando a mediunidade ela explodiu mesmo, e comecei a dar as comunicações psicofônicas, tinha alguém que atuava junto comigo. Hoje eu compreendo que ele estava na mesma condição que eu. Ele não era nada superior. Também não era inferior. Então, como a gente estava iniciando ainda, e não existia na Casa Espírita, por exemplo, o que nós temos hoje, que é curso de mediunidade. Então, você aprendia muita coisa ali na prática. No empirismo, né? Era a parte empírica. E as orientações eram pálidas. Não eram muito explicativas. E como você desconhece o fenômeno, o que está se passando ali, você deixa se levar. E chegar a um ponto que esse espírito que estava atuando por mim, ele ficou tão integrado que ele falava assim um portunhol, sabe? Falava um portunhol. Então, é um misto das duas línguas. E eu estava começando a pensar nesse idioma. Eu não pensava em português claro, nítido, como penso. Não, eu estava pensando como a entidade pensa. Então, eu estava em processo ali estava se estreitando muito esse processo. Hoje eu compreendo que o que aconteceu foi necessário para abrir o canal mediúnico que eu tinha. Era o começo de trabalho também. Era o começo. E tanto se deu que não demorou muito tempo. Eu lembro que numa reunião aqui na casa, ele veio se despedir e falando que estava em processo de reencarnação, reencarnatório. Mas o rompimento foi tão grande, foi assim uma coisa que deu tanta repercussão, que o que eu chorei em plena mesa, assim, foi como se tivesse partindo para a guerra alguém muito querido, né? Muito querido. Então, havia sim um vínculo estabelecido entre ambos. Mas quando isso se dá com espíritos de um escol um pouco mais baixo, a coisa fica complicada. Eu sempre tive o gerenciamento da casa, hoje eu entendo isso, nesse processo. Então não houve absurdos, mas houve coisas que não poderiam haver. Isso eu sei. Mas pelo menos o canal mediúnico se abriu. E aí eu pude compreender como que funciona toda essa sistemática. Então, para explicar um curso de mediunidade hoje, eu simplesmente não falo pela teoria, eu falo pelo que eu passei. Pela experiência. Pela experiência. Por isso que eu cito muito na primeira pessoa. Né? Porque eu passei por isso, passei por essas dificuldades. E o caso aqui é semelhante. Porque se não tivesse ocorrido um cessar, isso ia partir para um processo de fascinação. Então, é importantíssimo a casa espírita, ou quem tem conhecimento sobre mediunidade, estar prestando atenção nos médiuns para ver se não está havendo justamente isso aí.
Porque quando chega num ponto muito grande, a volta é muito difícil e às vezes não tem volta. Uhum. E a gente tem que recordar também que, como o Leonardo disse, nossa maior arma para que fiquemos preventos sobre essas situações é o conhecimento e a prática do evangelho. Então a gente vai ver que, olha o que o Espírito fala para ele. Para obter melhor comunicação, é necessário orar e jejuar durante vários dias. O jejum enfraquece laços que existem entre o eu e o demônio particular. Ora, se ele tivesse o conhecimento pleno da obra espiritista, ele saberia que, não, primeira coisa, não existem demônios na acepção da palavra ora utilizada por esse espírito. E que muito menos essa questão de enfraquecimento de nutrição vai permitir que espíritos arranquem dele o demônio. Então, assim, é uma coisa que não tem conexão lógica. Exato. Tá? E pior, ele ainda complementa usando Jesus ainda. Exato. E aí, depois de você se diminuir fisicamente falando, Jesus vai descer o seu coração e dar lugar ao espírito mal. Não entendi. Sabe? Então, assim, é um negócio que não tem lógica. Mas qualquer pessoa que estiver minimamente estudada e atenta sobre si mesma, do que está acontecendo, ela consegue defletir isso. Muitas das vezes, quando acontece conosco, nós deixamos a razão. Por isso que o Sr. Valdemir disse muito bem. As casas espíritas têm que ter atenção nos trabalhadores da casa, principalmente nos médiuns, porque esse tipo de situação podem ocorrer mesmo com conhecimento, porque muitas das vezes a pessoa que é obsediada, ela perde um pouco o controle da razão, Tino, né? Esse próprio jovem, ele, como você disse muito bem, Kardec coloca aqui que ele não era uma pessoa mal demais ainda, pelo contrário. Não. E ele queria fazer o bem. Ele achava que estava recebendo comunicações verdadeiras e queria transmitir isso, a tal ponto de escrever com o próprio dedo em paredes e muros. Acho que Jesus ia querer que alguém fizesse isso, se passasse por louco. Não queria, né? Exatamente. Então, mas isso acontece. Acontece, por isso que eu tô falando. Acontece e cabe muito à casa também. E eu acho que o senhor Valdemir tocou num ponto. As casas têm que ter um olhar atento, mas também na hora de corrigir, como corrigir isso, né? Com amor, trazendo as pessoas de volta ao bom senso, porque são trabalhadores, são irmãos. Né? Cara, eu queria citar um acontecimento no ano de 2009, na cidade de Governador Valadares, lá no Centro Espírita não, Associação Espírita Vicente Pifano, tá? Do meu amigo Ítalo Pifano, que já tá no plano espiritual. E chegou-se lá um casal, lá na Associação Espírita, dizendo o seguinte, pessoal, assim, muito simples, pessoas que moravam na zona rural. E o que era interessante é que todos eles, o casal, eram médiuns videntes, psicofônicos, e os 2 filhos também. Então eles eram 4 médiuns em casa. E se sentavam à mesa, faziam uma oração, alguma coisa assim, e aí havia uma comunicação. Recebia comunicação dentro de casa. O espiritismo é uma moda antiga, não é? O Valdemir deve ter visto muito assim. E aí, o que acontece? Eles começaram a achar esquisito, porque... E foram lá na Associação Espírita Vicente Pifano perguntar. Se era normal. Esses espíritos que têm aparecido lá para nós, dão algumas comunicações, eles aparentam uma angelitude. Então, alguns deles têm asa, alguns têm auréola, alguns têm como se fossem umas vestimentas antigas, gregas. Mas a comunicação que eles dão para nós não bate com a aparência. Não bate com a aparência. Então são coisas que às vezes eles comunicam, eles falam, que não tem muito, assim, não faz muito sentido para nós. Só que nós somos pessoas simples. Obviamente que eles não estavam falando assim. Nós somos pessoas simples, a gente não entende muito. E a gente veio aqui... procurando a casa. E a gente veio aqui, nessa casa espírita, porque nós sabemos que vocês trabalham com isso também, então nós queremos saber qual é o sentido de tudo isso. Porque eles se mostram de uma forma que não condiz com o que eles falam. E a gente ficou na dúvida.
É óbvio que depois o pessoal, o Ítalo Pifano e a nossa amiga Altair Pifano, né? Que trabalha. Altair trabalha lá até hoje. Orientaram eles que deveria haver um estudo da doutrina espírita para que pudesse ser feita essa divisão daquilo que é bom e daquilo que é mal, sobretudo pela lógica. Bom, e aí as coisas se desenrolaram e deu tudo certo, né? Graças a Deus para eles. Mas é justamente isso aqui. Exatamente. Não fazia sentido aquilo que se mostrava e do que falava. O conhecimento é libertador, de verdade. Mas tem uma coisa importante, né, nesse aspecto aí. É o seguinte, se a pessoa tem mediunidade, ela tem um canal aberto. Perfeito? E o que é a mediunidade? É a capacidade de você sintonizar com vibrações de outro nível, diferentes da sua. Então é como se fosse uma antena que se abre, que passa a funcionar, e você capta as impressões de outra dimensão. Nossa dimensão física, a outra dimensão espiritual. Então, o médium é quem tem essa capacidade. Então, a mediunidade é a questão que você vai saber, você vai ter que ampliar essa faixa de sintonia para receber informações. Tudo bem, até aí, normal. Mas por que os médiuns, geralmente quando estão em fase inicial, elas só recebem espíritos que têm alguma condição inferior? Raríssimos são aqueles que têm comunicação sensata e superior. Alguns, ao contrário, são comunicações ditas de espíritos superiores, mas são, como você citou agora há pouco, são pífias. Por quê? Para que essa faixa se abra assim, simultaneamente para cima e para baixo, há necessidade de que a parte moral esteja aprimorada. Sem a parte moral aprimorada, você nunca vai captar informações elevadas, porque você não tem conteúdo no seu cérebro, não tem esse conteúdo no seu coração. Então, por mais que estejam ali cercados de espíritos superiores, jogando todo tipo de vibração em cima de você, para que você traduza uma mensagem, vai sair uma coisa muito pífia do médium. Então, se o médium tiver uma condição moral ou intelectual muito pequena, o que vai acontecer? Vai ser uma comunicação, isso aqui não é de ninguém. E pode ser um espírito elevado. Então, as pessoas, os médiuns que estão em fase inicial, elas têm facilidade muito grande de sintonizar com espíritos que estão na parte inferior. Mas superior tem dificuldades extremas. Tem médiuns que atuam nas mesas mediúnicas e não recebem ninguém, assim, de ordem superior. E quando recebe a mensagem do mentor, é muito simplória. Porque não tem um conhecimento para colocar no papel. Exatamente. Então, se você não tem um exemplo ali para você se basear, você vai achar que aquelas comunicações são comunicações de escola. E não são. Então, para que se trabalhe com mediunidade, há necessidade do evangelho. Por isso que eu falo, o evangelho é a base de tudo. Sim. Sem o evangelho, não adianta você ser um médium maravilhoso. Porque a mediunidade nos tempos atuais, nós estamos falando agora de 2026. Não estamos falando de 1850. Antigamente, os médiuns estavam preparados para aquela tarefa do Kardec, né, da codificação. Então, a quantidade de médiuns inconscientes era grande. Então, um médium perdia a consciência, quem atuava diretamente era o espírito. Tanto é que existia comunicações diretas. Exato. Tinha aquelas cestinhas, lembra que cestinha com lápis? Sim. Elas movimentavam sozinhas e dava mensagem de quem? Do próprio espírito. Do próprio espírito. O próprio espírito direta. Conduzia. Agora, hoje não, você não vê quase que isso. Existe. Mas raro. É raro. Se na tua casa espírita tem? Aqui não no tem. centro espírita Vinho do Senhor tem? Não tem. Então, a maioria dos médiuns tem a mesma mediunidade, por exemplo, que eu tenho. Que é o quê? Uma psicofonia totalmente consciente. Então, se eu não tiver um cabedal de conhecimento para receber aquela informação e conseguir transmitir e conseguir decodificá-la, vai ser uma comunicação pífia. E não é à toa que uma das grandes comunicações, né? Espíritas, amai-vos.
Primeiro mandamento, né, digamos assim. Segundo mandamento, instruí-vos, né? A instrução é importantíssima, justamente por causa dessas situações. O Valdenir disse muito bem. No começo, os primeiros médios teve todo um preparo para que a codificação pudesse ser recebida de uma maneira realmente fiel ao que o Espiritismo, que Jesus queria transmitir através da falange de verdade. Por isso que eram os médios inconscientes, mas hoje é uma maneira diferente, é o nosso mérito, né, de estudo do médium. E quando o Valdenir tá batendo aqui, hoje o tema tá sendo muito evangelho. Quando fala estudo do evangelho, também não é só estudar, é vivenciar, é praticar, colocar em prática, né? E certamente essas comunicações, e a gente fala, não é só para os médios, é para todos nós, porque todos somos médios, né, de uma certa maneira. Não, mas não só de uma maneira ostensiva, como é praticado nas casas espíritas, mas de maneira geral, no nosso dia a dia, né? Na nossa vida. Porque, como nós dissemos aqui no começo, nós vamos ser, muitas das vezes, assediados. Não significa que vamos ser obsediados. Alguns irmãos do outro lado, né, que não querem o bem, muitas das vezes querem nos prejudicar, que estão numa situação, né, nesse sentido evolutivo, vão querer tentar nos atingir. Mas se nós estivermos praticando o evangelho na prática do bem, né, orando e vigiando na essência que Jesus disse, nós vamos estar realmente protegidos por um escudo que nós não temos a ideia de como nos protege, né? Que é a vivência do evangelho. É verdade. Ó, a gente vai continuar. O Espírito vai falando mais algumas coisas para ele que são, como vemos, estapafúrdias, ou seja, sem nexo causal nenhum. Ele vai dizer assim: quando a pessoa conseguiu substituir o demônio por Jesus, ainda não possui a verdade. Para ter a verdade, é preciso crer. Deus jamais dá a verdade aos que duvidam. Seria fazer algo inútil e Deus não faz nada em vão. Então você vê que o Espírito tem conhecimento. Falsas verdades. Só que ele pega, meias verdades. Meias verdades. Ele pega elementos mentirosos e inclui dentro das verdades. Exato. Olha só que coisa mais desafiadora. Como a maior parte dos médiuns novatos duvida do que diz ou escreve, os espíritos bons são forçados, lamentavelmente, por ordem formal de Deus, a mentir. E não podem senão mentir enquanto o médium não esteja convencido. Mas vindo a crer firmemente numa dessas mentiras, os espíritos elevados se apressam a lhe desvelar os segredos dos céus. A verdade completa dissipa num instante essa nuvem de erros, com que tinha sido forçado a envolver seu protegido. Gente, olha que confusão isso aqui. Total. Então ele pega uma premissa falsa, inclui no meio de uma verdade, bate tudo dentro do liquidificador e entrega. E aí você não tem jeito de separar o que é verdade e o que é mentira, a não ser por uma lógica muito, muito estabelecida. Isso aqui é muito comum, né? Muito comum. Muito comum em todos os lugares. Eu não estou falando só de centros espíritas, não. Em todas as religiões. Exatamente. As pessoas interpretam da sua maneira, do jeito que querem, ou da sua conveniência, o que é pior. Passam o que lhe é conveniente e aquilo ali é tido como máxima verdadeira. O católico evangélico vai usar a própria Bíblia para justificar muitos absurdos e o espírita vai usar muitas das vezes a própria codificação e as comunicações para tentar justificar isso que está recebendo. Exatamente, é isso que acontece. O problema não é a doutrina, o problema são os homens. Os homens. Mas eu falei um pouco atrás sobre como os centros espíritas recebem isso. Eu falo por experiência própria, né? Eu não sei se vocês participam do atendimento fraterno. Quantas pessoas chegam com alguns tópicos que a gente sente que a pessoa é médium, está recebendo algumas comunicações, mas está indo por este caminho. Muitas das vezes por falta de conhecimento e tudo mais. E como é a importância das casas espíritas, principalmente, né? Geralmente o atendimento fraterno é a porta de entrada dessas pessoas nas casas espíritas, de como vai trazer essas pessoas para uma casa espírita para participar dos estudos, para abrir esse conhecimento e realmente tentar ajudar essas pessoas, porque são irmãos precisando de ajuda, né? E muitas das vezes, eu falo por experiência própria, se nós não tomarmos cuidado quando estamos ouvindo nossos irmãos falando uma situação dessa, a gente tem a pessoa como louca. Aquela pessoa é mais um louco da vida. Não, é um irmão que pode estar passando por um desses processos. Processo obsessivo. Exatamente.
eu sei que a comunicação é bem longa, Renato pode passar para nós, mas ele vai dizendo algumas outras questões que são assim, totalmente sem nexo. Ele chega a dizer, por exemplo, que os espíritos superiores acabam, inclusive, falando de queixumes. Sabemos que espíritos bons não se queixam, não falam coisas sem nexo, né? E ele Kardec vai nos comentar o seguinte: o jovem em questão, tendo sido curado mais tarde da obsessão de que era vítima, por meio que relataremos, havíamos pedido a ele que nos escrevesse essa história e fornecesse o próprio texto, os preceitos que lhe haviam sido ditados. Transcrevendo-os, acrescentou na cópia que nos remeteu: questiono-me se não ofendo a Deus e aos espíritos bons transcrevendo semelhantes tolices. E nós respondemos: não ofendeis a Deus, longe disso, porque agora reconheceis a armadilha de que você tinha tombado. Pode passar? Se vos pedi a cópia dessas máximas perversas, foi para difamá-las como bem o merecem. Kardec também é chicote, né? Desmascarar os espíritos hipócritas e alertar quem quer que receba essa coisa semelhante. Exatamente. Um dia farão com que escreva: morrerás esta noite. Ao que ele responderá: sinto-me bastante aborrecido neste mundo. Morramos, se for preciso. Não peço nada melhor, que eu não sofra mais. É tudo quanto desejo. À noite adormece, acreditando piamente não mais despertar na terra. No dia seguinte, ficará muito surpreendido e até desapontado de ainda se achar no seu leito habitual. Durante o dia escreve: agora que passaste pela prova da morte, que acreditaste firmemente que ias morrer, estás como morto para nós, poderemos dizer toda a verdade. Saberás tudo, nada haverá de oculto para nós, nada haverá de oculto para ti. És Shakespeare reencarnado. Shakespeare não é tua Bíblia? O senhor F conhece perfeitamente o inglês e se compraz na leitura dessas obras-primas. No dia seguinte escreve: tu és Satã. Isso começa a ficar muito forte, responde o senhor F. Não fizeste, não devoraste o paraíso perdido? Aprendeste a filha do diabo, né? De Berenguer. Sabias que Satã se converteria? Não acreditaste sempre? Não afirmava sempre? Não escreveria sempre? Você vê que... Virou Shakespeare. E aí, assim, começa a falar uma série de coisas que não tem nenhum nexo de causalidade, né? E você vai vendo que o nexo de causalidade vai se perdendo cada vez mais nas comunicações. Ó. E mais uma vez, inclui partes evangélicas, olha lá, o filho pródigo, né? Olha lá, ele entra com o filho pródigo, sim, vai falar da reencarnação de Satã. Em outra ocasião, ele continua escrevendo, ó: disse a serpente a Eva: vossos olhos abrir-se-ão e sereis como deuses. O demônio disse a Jesus: dar-te-ei todo o poder. Ou seja, ele está referenciando a parte evangélica. E aí eu te digo: pois acreditas em nossas palavras, nós te amamos, tu serás tudo. Serás o rei da Polônia. Olha isso, e aí ele confunde as coisas. Persevera nas boas disposições em que te colocamos. Essa lição fará a ciência espírita dar um grande passo. Ver-se-á que os espíritos bons podem dizer futilidades e mentiras para se divertirem com os sábios. Disse Allan Kardec que um meio inadequado de reconhecer os espíritos era fazê-los confessar Jesus em carne. Eu digo que somente os espíritos bons confessam Jesus em carne, e eu confesso. Diz isso a Kardec. Então, olha o nível que o espírito usa do negócio para poder convencer. Eu não tô entendendo nada. Não, é uma falta de causalidade. Você vê que ele confunde totalmente as coisas. Tá? Pessoal, isso aqui abre na câmera geral para nós. Pessoal, isso aqui, para vocês verem o nível de capacidade dos espíritos que estão no plano espiritual. Existem falsários em todos os locais. Você vê que ele pega premissas que são verdadeiras, coloca junto com premissas falsas, junta tudo e vira uma confusão, um balaio de gato. O Valdemir até falou que não estou entendendo nada. Não, nem eu também. Ele confundiu tudo. Mas isso é pra gente ver como que o plano espiritual pode funcionar conosco. Nós podemos encontrar isso aqui dentro de uma mesa mediúnica. Pode acontecer, né? Então, assim, Kardec está dando isso aqui para nós como uma advertência.
E o Valdenir disse muito bem, não só nas casas espíritas. Quantas famílias podem estar nos ouvindo aqui em casa e ter um caso desse aqui na própria família? Sim. Da pessoa que... E as pessoas, infelizmente, são tidas como loucas. E muitas das vezes estão tendo um processo obsessivo, né? Aquelas histórias mais antigas que as pessoas falam, eu sou Napoleão, eu sou fulaninho, né? Muitas das vezes são processos obsessivos. E olha, a gente tem uma certa vivência, né, nessa atividade, e as pessoas passam a refletir no seu semblante esse processo. Elas se modificam. O jeito de... Não estou falando nem o jeito de falar, mas o jeito de olhar. O jeito de olhar já modifica. E você nota que tem algo extremamente errado. Estou falando isso porque eu já vi alguns casos gravíssimos, e um caso que está em andamento, recentemente. Caso que está em andamento. Na hora que eu olhei pro olhar da pessoa, eu falei, nossa... Tem alguma coisa errada. Tá muito errado isso. Sem falar nada. Já estava presente, já estava estampado. Né? O jeito de sorrir, o jeito de falar, o jeito de olhar, já estava estampado. Então, olha, é um caminho que tem que ter muito cuidado. Por isso o vigiai sem orai é complicado. Orai quer dizer o quê? Não é viver em oração, não é viver rezando, aliás. É viver em oração. O que é viver em oração? Viver sempre em sintonia alta. Viver os preceitos do evangelho. Esse é o orar. E o vigiar para que você não caia em tentação, não deixe se envolver por armadilhas, que é muito comum. E as armadilhas existem porque a imprevidência existe dentro de nós. As armadilhas a gente só cai nelas porque a gente tem essa propensão. Que se não tivesse, a gente não cairia. Então, isso faz parte do processo nosso de aprendizagem. Então, olha, para que o caminho não fique muito extenso e doloroso, recomendo o Evangelho. Mas não é, olha, quando falo assim, não é no aspecto literal, tá? Não é aspecto literal. Não, eu vou para casa agora, vou devorar o Evangelho, ficar lendo o Evangelho. Não é isso. É você entender a lição do Cristo e pôr em prática, mudar dentro de você. Ô, Valdenir, se a gente puder recomendar algumas coisas, né? Eu gosto sempre de recomendações práticas, sabe? Na aplicabilidade evangélica. Porque nós somos pessoas que temos dificuldade de entender coisas que são abstratas. Tanto é que a nossa linguagem, ela é uma linguagem que reflete elementos físicos e não com elementos de abstração. No português eles são até difíceis, tá? Difíceis de representar. São difíceis de representação. Então eu gosto muito, até por causa da nossa linguagem, de elementos práticos de evangelho. Por exemplo, quer uma coisa prática de evangelho? O evangelho no lar. É uma boa porta de entrada para a compreensão do evangelho. Não é? Uma segunda questão que a gente tem sempre falado aqui nos nossos encontros de evangelho, nas quintas-feiras à noite, é que a prática do evangelho, ela passa nas situações mais simples da vida. Algumas vezes, por exemplo, no trabalho, nós podemos nos destemperar. Às vezes chega uma situação determinada, você não espera aquela situação, não está aguardando a ela, e você fica destemperado, ou seja, você fica irado, bravo, irascível. Então, fazer o que Santo Agostinho nos recomenda é muito importante. Fazer uma análise de si mesmo. O espírita, o cristão em geral, que não olha para si mesmo e não consegue verificar suas próprias dificuldades, ele é lâmpada apagada no altar do evangelho. Então é passar a observar. Vou perder a minha temperatura de humor? Não, por quê? Isso é uma coisa corriqueira. Tem alguém levantando falso testemunho, falando bobagem, conversando de forma negativa sobre os outros. Vou entrar naquela conversação? Não. Por quê? Porque é uma conversação típica de espíritos baixos, moralmente falando. Então eu não quero essa companhia. Alguém, numa posição superior à minha, falou coisas que são extremamente desagradáveis. Silencia. O que você pode fazer mais?
Então eu gosto desses elementos práticos. Praticar o evangelho. Elementos práticos que estão no Paulo Estevão. Eu adoro a figura de Estevão. É uma das figuras menos faladas. A gente fala muito de Paulo, mas Paulo não é ninguém sem Estevão, viu? Emmanuel disse. Paulo não é ninguém sem Estevão. Estevão, inclusive, era um espírito muito maior do que Paulo. Sim. Mas era muito maior. Era muito. Era quilômetros. Eram léguas espirituais a mais. Tanto é que ele pôde Mediunizar o próprio orientar. Exato. Não é? E pôde orientar também o Paulo. Sim. Você não pode orientar ninguém se você não for professor. Exato. Não tem jeito. Eu gosto muito da atitude sobretudo quando ele vai para as galeras. Então, quando Estevão é mandado para lá, e ele tá remando, todo mundo reclamando. E ele falava assim... Na posição de escravo. De escravo. De escravo. De escravo. E ele fala assim, bom ânimo, porque se fomos colocados aqui por Deus, Exato. é porque havia uma necessidade aqui. E temos que bem servir em todas as necessidades. Ele fala, não, mas nós somos escravos. Ele fala assim, e daí? Então eu falo, é uma fortaleza moral Muito grande. que poucos teriam. É até difícil de entender, né? Essa posição de Estevão. E a gente está justamente fazendo esse estudo. Essa foi uma das grandes partes de estudo daquele capítulo em questão, dessa fortaleza moral de Estevão, né? E isso que nessa época ele ainda não conhecia o Cristo, seus conhecimentos. A gente sabe que espiritualmente ele tinha Ele incorporado. sabia. Mas naquela encarnação ele nem conhecia a figura do Cristo, os ensinamentos do Cristo, né? Porque a gente sabe que espiritualmente tinha. Sim. Mas mostrando que a conduta moral, ela também depende de religião ou de crença. Ela tá no nosso íntimo, né? E isso é importante. E você vê isso refletido, o evangelho em ação, que a gente gosta de falar disso, né? Evangelho em ação, o amor, né, em ação. Que é quando eles estão presos, Joquedeb, né, o pai deles, já está na fila da milha verde, vamos dizer assim. Tá na milha verde. Tá ele e Abigail chorando. E ele consolando. Porque ela chorando, falando assim, mas nós não fizemos nada. Exato. E ele Por que é que nós merecemos isso? Ele fala assim, nós somos como filhos mais velhos eleitos por nosso pai. Para dar o exemplo. Para dar o exemplo a todos aqueles que ainda não encontraram. Compreendamos nossos irmãos que nos vergastam. E saibamos que as dores, as dificuldades estão aqui para nos melhorar. E aí ela seca as lágrimas com isso. Então é o evangelho em prática, sabe? Então eu gosto desses elementos de vivência do evangelho para que nós possamos exemplificar. Que no fundo de tudo também está naquela carta de Paulo, em que ele nos diz que o homem tem que ter 3 coisas na vida para se sair bem no evangelho: justiça, amor e sabedoria, que nada mais são que as 3 revelações juntas. Justiça eu entrego pro Léo aquilo que ele merece. Mas eu só entrego o que você merece com amor, porque se eu for te machucar para entregar o que você merece, não tá valendo, não é justiça, já é vingança. E eu tenho que entregar com sabedoria, porque nem todas as verdades podem ser despejadas sobre você naquele determinado momento. Algumas vezes ele ainda não tá pronto. Então eu só dou um pedaço da luz, porque senão eu cego o outro. Aí vem o processo evolutivo. Exatamente. Então, nas relações humanas, nos lembrarmos desses elementos de verdadeiro caminho. Entregar aos outros aquilo que se deve, mas com amor, sem machucar. E saber o momento. Saber o momento de entregar, saber o momento de conversar, saber o momento de transpassar aquilo ali. E se não for, deixe que os 2 binômios que Deus usa nas nossas vidas se operem. Que é uma coisa que eu adoro. Chama-se caridade e tempo. Porque todos nós precisamos de caridade, que é benevolência para com todos, perdão irrestrito das nossas faltas e indulgência para com todas as pessoas. Mas precisamos de tempo também, porque às vezes a gente precisa de amadurecer, porque nem todo mundo está pronto para todas as coisas. Semente tem que germinar, né? Então, E de dentro para fora, né, seu Valdenir? Então, muitas vezes nós lemos e nosso cérebro compreende, nosso coração ainda não aceitou. Então, essa germinação é a aceitação do nosso sentimento. Eu lembro palidamente no estudo sistematizado, numa das apostilas do estudo sistematizado, tem uma sintetização do que é o amor. No próximo podcast eu vou trazer
pra gente fazer uns 5 minutinhos essa explicação. Maravilha. Fica bem interessante você entender que é uma coisa simplesmente complexa. Um paradoxo. É paradoxal. Simplesmente complexo. Simplesmente complexo. Gostei disso. Essa é nova. Complexo ao extremo. Mas eu vou trazer. Aí a gente vai dissertar sobre isso no próximo. Maravilha. Pessoal, eu queria... Renato, passa para nós, por gentileza, só pra gente... Kardec vai dizer que esse espírito... O espírito que representava o principal papel, nesse caso aí, né, desse médium, dava o nome de François Dillot, quando não se cobria com a máscara de um nome respeitável. Mais tarde, nós soubemos que, em vida, houvera sido esse tal de Dillot. E desde então, nada mais nos surpreendeu na sua linguagem. Todavia, no meio de todas essas extravagâncias, era fácil reconhecer um espírito bom, que lutava, fazendo de quando em quando ouvir algumas palavras boas para desmentir os absurdos deste outro. Havia, evidentemente, pode passar, um combate, mas a luta era desigual. O moço estava de tal forma subjugado que sobre ele era impotente a voz da razão. O espírito de seu pai fez-lhe escrever especialmente isso. Sim, meu filho, coragem. Sofres uma rude prova que será para o teu bem no futuro. Infelizmente, nesse momento, nada posso fazer para te libertar e isso custa bastante. Vai ver Allan Kardec, escuta ele te salvará. E realmente o Sr. F procurou o Allan Kardec e contou a história. Fiz com que escrevesse diante de mim e desde logo reconheci a influência perniciosa sobre a qual se achava submetido. Seja pelas palavras ou pelos certos sinais materiais que a experiência dá a conhecer e não podemos nos enganar. Voltou diversas vezes, empreguei toda a minha força de vontade para chamar os espíritos bons por seu intermédio, toda a minha retórica para lhe provar que era vítima de espíritos detestáveis, que aquilo que escrevia não tinha menor sentido e além disso era profundamente imoral. Para essa obra de caridade, associei-me a um dos meus companheiros mais devotados, o Sr. T. E aos poucos conseguimos fazer com que escrevesse coisa mais sensata. Tomou seu mau gênio em aversão, repelindo-o voluntariamente toda vez que tentava se manifestar. Então você vê que é um processo, um trabalho. É interessante isso aqui, Valdeni e Leonardo, que a gente vê que algumas vezes nós estamos tão mergulhados no processo de obsessão que a gente precisa de uma intervenção externa. Exato. Interessante. Queria que a gente comentasse isso, né? Foi uma luta longa, penosa, mas ele se recuperou. Não é simples. Não é simples. A luta foi longa, penosa e ofereceu particularidades. Não é simples. Olha só. Não é simples. Não é simples. E talvez o primeiro gelo que tem que quebrar aí é o orgulho do médium. Porque ele se acha envaidecido por estar recebendo comunicações. Um privilegiado. Uhum. Então, enquanto se julgar privilegiado e que aquilo ali é o máximo, é o suprassumo, difícil de demover. Então, a questão não é tão simplesinha, não. Às vezes o problema maior nem é o espírito. O problema maior é o médium. O próprio médium. O problema maior é o próprio médium. O despreparo dele e o fato dele chamar, o fato dele querer ter a capacidade mediúnica e querer que alguém assuma aquele posto ali que vai lhe dar uma certa significância. Exatamente. Uma condição superior. E que realmente não é. Mas se ele tivesse... Logicamente, estava no início da codificação. Ele estava... Ainda não tinha nem codificação total aqui. Não tinha o que havia ali é base moral ou não. Ou a pessoa era honesta ou não. Né? Trabalhadora ou não. E assim por diante. Mas se você tiver mais inclinações, você vai ser facilmente dominado por essas entidades. E é interessante que ele fala isso aqui. Hoje, o Sr. F sente-se libertado e é feliz. Uhum. Parece que se livrou de um fardo, recuperou a alegria e agradece o serviço que prestamos. E realmente, isso aí é uma felicidade muito grande, né? Quando a gente sai de uma obsessão, é uma felicidade enorme. Eu vi um caso assim, a pessoa estava realmente, tipo louca. A mulher estava praticamente louca. Chegava totalmente
fora de si, falava coisas desconexas. Aliás, a entidade falava por ela coisas totalmente desconexas. E assim, refutava aquilo que você falava, argumentava, não aceitava, mas Gradualmente. com muito custo, essa entidade uma vez afastou um pouco. E ela voltou a ser a mulher que era, Uhum. por pouco tempo. A entidade conseguiu de novo voltar. Pelas atitudes da própria Aham. médium. E isso eu posso citar porque aconteceu aqui e aconteceu lá. Uhum. Lá no Amor e Humildade, Uhum. que era uma pessoa de lá e que depois veio pra cá. E foi complicado e que pé que tá, eu não tive mais contato, eu não sei. Mas eu acho que não foi coisa boa, não. Uhum. O final não foi feliz, não. Então, os centros têm que estar Muito atentos preparados. a isso. Tem que estar atentos. Sobretudo aos próprios trabalhadores também, não é, Valdemir? Que a gente tem que lembrar o seguinte: a gente acha às vezes que quem tá em casa acha que às vezes as obsessões vêm só de quem tá de fora. Não, e elas atingem muito, inclusive, os nossos trabalhadores. Na Atinge verdade, mesmo. são focos, né? Das situações. E a gente tem que estar atento nisso. Pensa bem, era uma médica que estava sentando à mesa e estava em total desequilíbrio. O que ia acontecer com a reunião mediúnica? Ia ser totalmente Desequilibrada, prejudicada. sim. Totalmente prejudicada. O fato é que, se os dirigentes do centro espírita não estão preparados para a missão, eles não sabem lidar com essa situação. E é uma situação difícil realmente de lidar, mas você tem que encarar. Você tem que dar uma solução. Mesmo que a solução seja, ó, Se afaste temporariamente. você tem que entrar em tratamento. Quando você sugere a um médium entrar em tratamento, ele vai desaparecer. O orgulho é grande, né? Poucos vão aceitar, mas você vai comprometer todo um trabalho por causa de um médium? Não, você vai Não ter pode. que ser sincero. Olha, está acontecendo isso. Eu sugiro que você faça tratamento e dá o tipo de tratamento. Há muita conversação, muito atendimento fraterno. Não adianta o espírito estar, aliás, o médium estar obsediado e falar assim, não, na reunião mediúnica nós vamos resolver esse problema. Não resolve, gente. Inclusive a orientação do próprio caderno da Federação Espírita Brasileira, que mesmo que médiums obsidiados ou subjugados, seja qual for a atividade, não participem da atividade mediúnica. Lá tá escrito isso lá. É bem claro. Inclusive está no material de apoio no nosso site, né? Uhum. O que pode a casa fazer nesse caso aí? O médium, logicamente, afastado, e numa reunião específica fazer a invocação desse espírito, para que ele possa vir ali e possa se argumentar com ele através de um médium equilibrado. Foi o que aconteceu. Ele, até o próprio o mistificador, ele também apareceu e acabou confessando tudo o que fazia com aquele próprio médium. Uhum. E o médium, estando preparado para essa tarefa, ele vai saber como agir. Uhum. Agora, você pega um médium desequilibrado, ele vai ser muito bem manobrado pelo espírito. Então, não vai se modificar. Não. Tem a questão do animismo, que é salutar nesse caso. O animismo do médium ajuda muito nessas questões. O tal do choque anímico. Uhum. O espírito entrar em contato com uma psicosfera harmonizada, ele nota totalmente a diferença. Ele vai compreender internamente que aquilo é que ele busca e não isso onde ele está. Então, o choque anímico... Tem uma grande diferença. E para se ter o choque anímico, precisa de médios altamente equilibrados. Uhum. É isso que é o choque anímico, então, que vemos, então. É a entrada na psicosfera de outros seres. Olha, quando chega uma pessoa iluminada perto de você... Sente. Você não sente? Sim, naturalmente? Sim. Vamos falar de 3 expoentes que vieram aqui esse ano. Vamos falar do Orson, né? Que é o mais querido nosso aqui. Estar na presença do Orson já não mudou a psicosfera nossa? Sim. O Gustavo. Gustavo também. Do Marcos. Do Marcos. Então, simplesmente o fato de você estar presente, parece que você quer beber daquele conhecimento, estar junto ali, quer vivenciar, mas a gente não pode fazer isso, né? Nós estamos afastados por um motivo específico. Mas
É o que acontece ali na reunião mediúnica. Na hora que eles travam contato com um ambiente altamente equilibrado, uma psicosfera harmônica como de um médium nessa condição, aí cai a ficha. Aí fica mais fácil o atendimento. Agora, põe ele diretamente no outro médium desequilibrado. O que vai acontecer? Vai juntar a Desequilíbrio. Cegos guiando cegos. Bom, Renato, pode passar para nós, por gentileza? Pessoal, a gente já está no fim deste artigo. Ele é um artigo longo. Pode passar para nós, pode ir. Pode ir. Ele é um artigo muito longo, mas você vai falar basicamente que a regra geral, pode parar aí, que a regra geral para essas situações relacionadas a obsessões e mediunidade é que quem quer que obtenha más comunicações espíritas, escrita, verbal, está submetido a alguma má influência. Tá? Essa é a regra geral. Então, isso não quer dizer... Gente, ele está falando regra geral, né? Então, se você recebe esse tipo aí, é porque existe... Se tem uma má comunicação, vem de quê? De um espírito que pensa dessa forma. É isso que Kardec está querendo dizer. Tá? Precisamos de ser médiuns para escrever coisa absurda? Quem garante que as coisas absurdas que nós estamos escrevendo não são nossas também? O Valdenico estava falando aqui que 75%, né? 75% da comunicação é do próprio médium. É isso? Seria isso? Segundo o Chico Xavier, um médium altamente equilibrado. Altamente. Altamente. Agora, nós... Então, gente, a gente tem que fazer esse entendimento de que o que vai sair por meio de nós, se nós estivermos numa faixa vibratória baixa, naturalmente que comunicações não elevadas vão sair, vão refluir. Qual é o grande esforço? Nos elevarmos, né? Nos elevarmos. Pode passar? E aí ele vai dizer ali, ó, perguntarão se teríamos feito cessar a obsessão caso o Sr. F não fosse médico. Certamente. Apenas os meios é que teriam sido diferentes. Mas então os espíritos não o teriam enviado a nós, como fizeram. É provável que a causa tivesse sido levada em consideração desde que não havia manifestação espírita ostensiva. Todo homem de boa vontade que é simpático a espíritos bons, com o auxílio desses, pode neutralizar a influência dos maus. Dizemos que deve ser simpático aos espíritos bons, porque se ele mesmo atrai os inferiores, é evidente que não se caça lobo com lobo. Precisa de bons espíritos. Precisa de bons espíritos. Exatamente. Essa é a mensagem principal desse artigo. Ou seja, o perigo não está em espiritismo, gente. Nós não temos perigo no espiritismo. Porque as pessoas, às vezes, elas falam assim, não, eu não vou lá no centro espírita porque senão os espíritos... Porque tem maus espíritos. Senão os espíritos podem me influenciar negativamente. Não! Eles vão existir de qualquer maneira. Não foi o espiritismo que criou os maus espíritos. Não, isso que as pessoas não entendem. O espiritismo te dá uma ferramenta para você poder se preparar, para você ter esse escudo, que é nada mais que o evangelho, porque o objetivo do espiritismo é o lado moral, o homem de bem, que vai nos preparar a não ser atingidos. Exatamente. O perigo, então, nós podemos concluir, tá em nós mesmos, de nós acharmos que nós somos muito superiores, ou de acharmos que somos muito bons, ou de que pouco precisamos de nos elevar. Eis aí o perigo. De não colocar em prática o evangelho. Não colocar em prática o evangelho. Não nos deixarmos levar por orgulho, por melindre. Exato. Que eu digo que melindre é uma das piores coisas que existe. Exato. As pessoas estão extremamente sensíveis, sobretudo nas casas espíritas. Só um amigo chama a atenção de um outro amigo, né? Quem quer o nosso bem. E uma das coisas que nós estamos esquecendo também do materialismo, porque o materialismo, a vivência do materialismo nos faz esquecer de tudo isso. Que como dizem os próprios espíritos, exatamente, é o maior inimigo do espiritismo e do cristianismo. Exatamente, né? É o materialismo. Então, quando nós vivemos a nossa vida de maneira apenas material, o materialismo é importante, a nossa parte material é claro que é, mas isso é uma ferramenta para o nosso lado espiritual. Então, também tem que tomar muito cuidado com esse materialismo. É isso aí. Pessoal, queria encerrar por aqui e deixar esse artigo, que ele é riquíssimo. Mês de outubro. Para todo mundo que está fazendo curso de mediunidade, para quem está passando por alguma obsessão, alguma dificuldade.
mesmo para o trabalhador espírita em geral, eu acho que esse artigo ele é muito importante para quem está na casa, tá? Fica essa sugestão aí de leitura, mas não apenas de leitura, mas também de pensamento, né? Temos que pensar, meditar sobre essa mensagem e saber que é somente por meio do Evangelho e da prática dele que nós conseguimos defletir esses problemas aqui. E que mesmo Jesus, nosso mestre e guia, foi alvo não de obsessão, mas de assédio espiritual. Assédio. Porque ninguém pode obsidiar ele. Exato. Não tem jeito de obsidiar Jesus. Mas que ele foi alvo de assédio espiritual, ele foi. Tá lá no Evangelho. Tá lá nos Evangelhos. Né? Um espírito de baixíssimo nível de moralidade fez um assédio moral contra ele no deserto. Uhum. Tá certo? E pra quem diga que isso não tá escrito nas obras espíritas, tá lá no Humberto de Campos, tá? Tá nos livros de Humberto de Campos também. Então eu duvido que seja alguma invenção. Uhum. Tá certo? Meus queridos, queria ficar por aqui. Agradecer a participação. Leonardo, obrigado. Valdeni, obrigado também. E dizer que no nosso próximo encontro teremos aí o artigo de sequência. Pode passar para mim, Renato, o artigo de sequência para nós? Depois aí tu vai ter alguns elementos aí também. Ok, emprego oficial do magnetismo animal. Então a gente vai falar, pra você ver, né, como é que a revista espírita né? Ela tem todos os assuntos. Do alfinete ao foguete. Exatamente. Então a gente vai falar de magnetismo animal. Tá? E não é uma vaca dando passe. Já não é. Adianta. Então, a gente vai falar sobre esse assunto. E se você puder, compartilhe esse conteúdo aí com quem você ama, com quem você gosta. Talvez tenha alguém precisando desse material. E se você puder também, torne-se um membro do nosso canal, apoie as nossas atividades. A gente vai ficando por aqui. Quero agradecer aí você que nos acompanhou. E segue o canal do SEVES aí para você ter mais desse conteúdo. A gente tem a Revista Espírita, temos Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nas sextas-feiras, sempre ao vivo. Temos o curso de mediunidade com o Valdenir aqui, o Leonardo está participando também. Além disso, temos ainda Evangelho segundo o Espiritismo, temos estudo bíblico à luz do Espiritismo aqui na nossa casa, estudo bíblico mesmo. Temos Livro dos Espíritos, temos também o Fonte Viva da coleção de mesmo nome, né? Fonte Viva. E fora isso, as nossas palestras públicas. Inclusive, no dia 16 desse mês de agosto, nosso amigo Leonardo Alac vai estar com a gente aqui, fazendo uma palestra aí para nós, sempre da parte evangélica, né? Uma alegria. Isso aí. Queria agradecer, como eu sempre digo, Ave Cristo, e a gente se vê.